Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo dessa nossa série. Meu nome é Paula Frota, como vocês já devem saber, eu sou mãe da Júlia, meu anjo de luz. Bom, neste momento da nossa história, então eu tô ali no hospital, a gente já tem a notícia de que o caso da Júlia se tornou um caso extremamente grave. O Luiz tem que ir embora e eu me vejo sozinha ali, eu e a Júlia, naquela situação, para passar uma noite inteira, que era uma noite onde tudo poderia acontecer. E eu decido então sair do quarto por um instante, sentar ali na porta, num sofazinho que tinha, para refletir sobre as verdades da minha alma. Sabe aquelas verdades que a gente carrega no peito? Aquelas coisas que a gente sabe, mas a gente não sabe porque sabe? Eu fui de encontro a essas verdades. E ali eu me questionei sobre o que era Deus para mim. E aí eu defini que Deus para mim era amor, era tudo que era bom, belo e sagrado, e que diante desta certeza dentro do meu coração e da minha alma, ele não era o ser responsável por qualquer coisa de bom ou de ruim que acontecia na minha vida, né? Isso são as circunstâncias, são as minhas escolhas, é a minha postura diante da vida que define se algo é bom ou ruim. As coisas são apenas fatos. E Deus não teria influência em relação a elas. Diante disso, não teria por que eu ficar brava com Deus mesmo diante da morte. Pensando no que era morte, eu fui definir então o que era morte para mim. E ali, ao questionar o que a morte significava, qual era a representatividade desta passagem de deixar apenas o corpo físico, como eu me sentia diante de tudo isso. E eu percebi que dentro da minha alma havia uma verdade de que nós somos seres eternos, de que aqui é apenas uma passagem, que estamos aqui de fato de passagem, que morrer é só deixar esse corpo físico, e que diante dessa verdade a morte não era algo que me apavorava, eu não tinha medo. E aí eu fui elaborando mais um pouco, fui me questionando sobre as verdades universais, sobre essas leis que existem no universo, sobre como a gente pode se posicionar diante de tudo isso. E ali eu me senti preparada então para estar pronta para o pior. Se a Júlia viesse a óbito, se a Júlia viesse a morrer, então eu estaria pronta diante da minha alma, das minhas verdades. Claro que não diante da saudade, não diante das emoções que estavam por vir, mas de todo o conceito, sim. Eu tinha estruturas internas, eu tinha sedimentado isso dentro de mim e eu me sentia pronta então para estar preparada para o pior. E ao me ver ali naquele momento, estando preparada para o pior, me veio mais um insight, que foi o quê? Eu comecei a me questionar, então, do que de fato eu tinha medo. Se a morte eu não temia, se Deus não era responsável, não era o culpado por tudo que estava acontecendo, ele não era justo nem injusto, né? Tudo que estava acontecendo ali apenas era perfeito como tinha que ser. Talvez fossem escolhas que eu, a Júlia e o Luiz tivéssemos feitos antes de vir para cá para vivenciar toda essa trajetória. Eu tinha certeza no meu coração de que a Júlia era protagonista da sua própria história. Em momento nenhum eu iria roubar este papel dela, eu estava ali para apoiá-la. Eu tinha certeza no meu coração do que era ser mãe. Então mãe para mim é colocar o filho, né? Estar a serviço daquele filho no que ele precisa dos meus recursos, no que ele precisa de mim, para estar ali atenta, amparando, sustentando, suportando, e que ele estando bem, ele estando feliz e seguindo a sua própria jornada, eu também estou bem, né? Eu também estou feliz. Talvez esse seja o maior papel de doação, de genuíno, de generosidade, de querer o bem do outro acima das nossas próprias vontades. Se tudo isso já estava definido, o que é que ainda me trazia uma angústia, uma sensação de medo? E a hora que eu levantei, que eu estava indo para o quarto da Júlia, aquilo ainda estava me angustiando um pouco. Então eu entendi que o que me causava pavor não era a morte. O que me causava pavor não era Deus ser injusto e levar a minha filha de mim. O que me causava pavor não era me despedir da minha filha naquele instante, desde que ela estivesse bem, desde que ela continuasse sendo protagonista da sua própria história. O que me causava de fato real pavor era a sensação de que, diante da morte, diante da despedida, diante de toda aquela situação, eu ainda fosse fraca, eu ainda fosse muito pequena diante das minhas emoções, diante do meu egoísmo, diante do meu ego, diante do meu desejo de querer a Júlia
para mim, próxima a mim, né? Saciando e sendo motivo da minha felicidade. Naquele instante, isso foi o que me deu mais medo. E ali eu parei e pensei e falei, nossa, como mãe, diante de todas as verdades que eu já cheguei aqui até agora, como eu posso trabalhar isso dentro de mim? Eu tinha medo de ficar apegada à minha filha e que essa necessidade egoísta minha de ter a Júlia a qualquer custo, satisfazendo essa felicidade, essa vontade de estar ali para que eu não precisasse me despedir, não vê-la partir, essa sensação era que me causava medo, de eu fazer a minha filha carregar o peso da minha felicidade, dos meus desejos, das minhas vontades. Logo ela, que era o ser que eu mais amo no mundo. Logo ela que estava ali para ser servida, para ser suportada por mim, e não para nutrir as minhas carências e as minhas necessidades. Logo ela que era tão imatura ainda diante de toda uma existência, de toda uma vida. Como poderia eu então fazer isso a ela? Mas era uma coisa que me dava medo, porque eu ainda me sentia muito pequena diante dessa necessidade, dessa vontade, eu ainda tinha medo de sucumbir a isso de alguma maneira, no momento em que fosse necessário. Então, eu fui colocando também esses pensamentos no lugar, qual era a melhor forma, e toda vez que eu entendia que a morte era uma passagem, que Deus, né, não era injusto, e que eu estava ali sendo capaz de ser mais e melhor, e que as minhas feridas cabiam a mim, e que a felicidade que eu tenho direito, ou que eu devo percorrer, o caminho que eu devo, a trajetória que eu devo percorrer, ela é de responsabilidade minha. E não cabe a Júlia, ao Luiz, à minha mãe, ao meu pai, ou qualquer outra pessoa me fazer feliz ou suprir essa necessidade do meu coração. Cabe a mim, né, suprir essas feridas, me acolher, me abraçar, estar para mim em primeiro lugar, para depois eu estar completa para o outro. E que trabalho difícil esse, não é? E ali veio a questão, será que eu consigo? Será que eu estou pronta? Será que eu sei fazer isso? E tendo consciência de ter chegado até essa resposta, eu consegui respirar tranquilo e falar, não, independente de eu estar pronta ou não para o pior, que para mim o pior não era mais ver a Júlia morrer, mas é ficar apegada a ela tal forma de não dar a oportunidade dela seguir a própria jornada, de não ser autora da sua própria história. Então, diante daquele medo, eu falei, agora que eu tenho consciência, eu tenho armas para lidar com isso, eu consigo estruturar isso dentro de mim. E agora eu preciso ver o que é que a minha filha precisa. Então eu fui indo para o quarto já nessa certeza de que eu era maior do que ela, de que cabia a mim curar as minhas próprias feridas, de que eu estava pronta para o que viesse, fosse me despedir da Júlia, fosse esperar por um milagre, fosse cuidar da minha filha com qualquer sequela que ela pudesse ficar, pelo tempo que fosse. Né? Qualquer que fossem as situações a qual a vida me conduzisse, elas já não eram mais boas ou ruins, elas eram apenas circunstâncias das quais eu iria me adaptar e saber viver e sempre estar ali sendo a mãe que a Júlia precisava que eu fosse. Então eu entrei no quarto e ao entrar no quarto eu me coloquei em silêncio e eu fiquei ali passando a mão no rostinho da Júlia. Eu fiz uma oração, eu rezei, pedi muita sabedoria naquele momento, eu pedi para acalmarem o meu coração. E naquele momento de oração eu falei para Deus, Deus, eu não tenho medo de me despedir, eu não tenho medo de ficar com ela e ser mãe pelo resto da vida, que é o que meu coração mais deseja. Eu não tenho medo mais de ficar nessa situação por um tempo indeterminado, que é a Júlia em coma. E ali eu fui colocando todas as situações possíveis que poderiam acontecer e eu fui vendo que eu já não tinha mais medo. Então eu falei, meu único medo, e eu preciso de ajuda nisso. Eu peço para que meu coração seja abrandado, eu peço para que a sabedoria se faça valer, eu peço para que todas as estruturas internas, né, os recursos que eu trago dentro de mim, possam aflorar nesse momento, para que eu não me apegue a algo que não me pertence. Porque a Júlia, ela não é minha. Ela nunca foi minha, ela sempre foi dela mesma. Não é justo agora, ela que é tão pequena, ela que está aqui, né, passando por todo esse processo, eu colocar a ela mais uma responsabilidade, que é a responsabilidade dos meus medos, das minhas dores e da minha felicidade. Eu não quero fazer isso com a minha filha. Eu não posso fazer isso com a minha filha. Então, por favor, me dê forças, me dê sabedoria, né?
para que eu consiga conduzir tudo isso sendo o alicerce dela e não exigindo que ela seja algo meu. E diante daquilo, eu fui acalmando meu coração, eu estava ali com a Júlia, eu voltei para conversar com ela, eu subi numa escadinha, porque vocês não sabem, mas eu tenho 1,55 de altura, mais ou menos, então eu sou muito baixinha. E para ficar na maca ali onde a Júlia estava, eu precisava ficar empoleiradinha numa escadinha de 2 andares, e ali eu fiquei, empoleiradinha naquela escada, subi ali, colei meu rosto no rosto da Júlia e ali no ouvido dela eu comecei a sussurrar para ela e falar: filha, agora a mamãe tá pronta para conversar com você. Então agora nós vamos conversar. Eu vou te contar tudo o que aconteceu, eu vou te contar que dia é hoje e eu vou te contar tudo o que eu descobri, né? Com tudo que eu fui refletir ali fora, com tudo que eu rezei, que eu me sinto pronta para falar para você. Então eu comecei ali a conversar com a Júlia, dizendo para ela que a cirurgia dela tinha sido um sucesso, de que a cranoestenose, que era aquilo que a gente havia ido consertar, estava curado no corpinho dela, né? Que já não existia mais nada que impedisse o cérebro dela de crescer forte, astuto, né? De ser inteligente, de poder se desenvolver ao longo da vida dela. Eu fui falando para ela que, apesar dela estar ali dentro daquele corpinho que eu como mãe enxergava tão pequenininho e tão frágil, que ela tinha uma potência dentro dela que nem ela nem eu sabíamos direito como poderia ser, mas que se ela procurasse, se ela se conectasse, ela teria noção disso mais do que eu, inclusive. Que ali, diante daquela situação, né, diante daquele corpo ainda muito frágil, muito pequeno, que dentro dele abrigava uma alma, né, um espírito que já havia vivido muitas histórias, muitos amores, tinha muita sabedoria e que saberia se conduzir ao longo do caminho. E que ela, melhor do que ninguém, saberia fazer as próprias escolhas, que ela saberia tomar as melhores decisões que fossem para ela. E que eu, como mãe, só estava ali para apoiá-la, que eu, como mãe, estava ali para, né, orientá-la e dar força e para que ela se sentisse amada, para que ela pudesse tomar qualquer decisão. Que ela tinha força suficiente, potencialidade suficiente de curar a si mesma, né? Se fosse da vontade dela, que aquele cérebro ele iria se curar, que o oxigênio iria chegar e que ela iria passar por tudo aquilo da melhor forma possível, que nós estaremos todos aqui por ela. Então meu coração começou a se sentir um pouco confuso, e eu ali falando, e eu falava para ela: o meu coração conversa com o seu, o que você precisar, o seu coração vai vibrar junto com o meu e eu vou entender o que você precisa e eu vou estar aqui para fazer aquilo que você precisa. E nesse momento que meu coração foi ficando um pouco angustiado, um pouco confuso, eu fui percebendo que diante daquela conversa eu ainda não havia chegado no ponto em que nada ela me devia. Então eu comecei a explicar para ela que eu era maior do que ela, que eu estava ali, que eu era mãe dela, que por mais que ela tivesse muita sabedoria dentro da alma dela, por mais que nós já tivéssemos vivido talvez outras histórias, que nós tivéssemos talvez até escolhido passar por aquele momento juntas, mas que neste momento, nesta vida, nesta ocasião, neste segundo, que é o que vale para nós, eu era mãe dela. Então eu havia chegado primeiro neste mundo para acolhê-la, para estar ali como suporte, que então ela nada precisava temer, que ela nada precisava se preocupar, porque como eu cheguei primeiro, eu sabia lidar com as minhas emoções, eu sabia lidar com as minhas dores, eu sabia distinguir os meus próprios sentimentos, por ser maior do que ela, por ter vindo primeiro do que ela. Eu já tinha aprendido a lidar com tudo isso. E que o que eu não aprendesse, eu tinha maturidade suficiente para conseguir digerir, para conseguir colocar cada sentimento no seu lugar. Eu sabia distinguir cada sentimento. E que ela, por ainda ser muito pequena, ainda estar num corpo muito imaturo, que ela ainda não tinha esse conhecimento todo nessa existência. E que por ela não ter, que então ela não precisava se preocupar, porque ela não precisava se preocupar comigo ou com o Luiz. Ela apenas precisava se preocupar com ela mesma, que nós dois estávamos para ela, mas que ela não precisava estar para a gente. Que ela tinha apenas que fazer as próprias escolhas, que ela tinha apenas que seguir o próprio caminho, a jornada que era dela e que nós estávamos aqui para isso. E foi tendo essa conversa em que eu fui sentindo uma paz, eu fui sentindo uma serenidade, eu fui sentindo o coraçãozinho dela também ficar em paz. E eu falava para ela, eu falava: filha, você não deve nada para a mamãe.
Você não precisa ficar por causa da mamãe ou por causa do papai. Você tem que sarar, você tem que fazer as suas escolhas por você. Não é pela gente. Você tem que ficar boa, você tem que se crescer forte por você. Qual é a história que você desenhou para viver aqui? O que é que te aguarda nessa vida? Quais são as aventuras que a gente vai viver? O que é que você quer viver? E diante de toda aquela conversa que eu fui sentindo a Júlia, que eu fui sentindo como se o coraçãozinho dela, que estava meio angustiado, eu reforçava para ela, eu falava, filha, a mamãe sabe lidar com os sentimentos dela. Você não tem que se preocupar com o meu sofrimento, como eu vou passar, como eu vou lidar com as suas escolhas. Porque eu te amo. Acima de tudo, eu te amo apesar de e além de. Então a mamãe pega para ela o que é dela e eu deixo com você o que é seu. A você cabe escolher aquilo que é melhor para você. E a mim cabe estar aqui para te amar de todas as maneiras e te dar essa força e saber que você, independente do que você faça, das aventuras que a gente vive e do que aconteça, eu estarei ao seu lado, emanando esse amor para você, respeitando as suas escolhas e te dando todo o suporte necessário para você passar por aquilo que você precisa. Porque eu tô aqui para isso. Por isso eu vim ser sua mãe. Por isso eu estou aqui para ser sua mãe. E por isso que você veio como minha filha. E o seu pai não é diferente. O seu pai concorda em tudo. E ele também, tenho certeza que ele vai te amar apesar de e além de. Então, diante de saber disso tudo, de pegar o que é meu e deixar o que é seu, eu quero que você saiba que quando você ficar boa, quando você acordar, que a gente vai tirar a sua sedação e que o seu cérebro vai ficar forte, astuto, e que você vai estar fazendo, né, e que você vai ter as suas escolhas para fazer diante das coisas. Eu quero que você entenda que a mamãe está aqui para te ensinar. Vai chegar um momento na sua vida em que eu vou te ensinar o que é sentir raiva, o que é sentir frustração, o que é ter medo e como a gente lida com essas emoções. Eu vou te ensinar que é natural sentir todas elas, o que é amar, o que é ter amizade, o que é se frustrar diante de algumas circunstâncias da vida. E eu vou estar aqui para te ensinar cada uma delas. Porque você ainda dentro desse corpinho, você ainda vai precisar aprender tudo isso. E tá tudo bem, porque eu tô aqui para te auxiliar nesse processo. Mas por hora, o que é meu e o que é seu é seu. Você agora só precisa decidir o que é melhor para você. Você só precisa fazer aquilo que lhe cabe. E diante disso, a partir de agora, eu e todas as pessoas que nos colocarmos em oração para te auxiliar nesse processo, nessas suas escolhas, nesse momento em que estamos passando, porque tem muita gente rezando por você, tem muita gente querendo o seu bem, tem muito amor chegando para você. Cada uma dessas pessoas, a mamãe vai orientar para que todas elas rezem e sempre peçam para Nossa Senhora, para Jesus, para os guias, mentores, para os nossos anjos da guarda, que seja feita a sua vontade, porque você sabe o que é melhor para você. Que Deus esteja do seu lado te orientando, que seu anjo da guarda esteja com você te orientando e te dando força, mas que você escolha aquilo que é melhor para você. E que seu coração se sinta livre, feliz, leve, porque é o que a mamãe quer. A mamãe só quer isso de você. Eu não quero mais nada, porque eu não preciso de mais nada. E eu falei, então agora que a gente está entendidas e que eu estou sentindo o seu coração mais leve, que eu não quero que você se sinta preocupada, que você compreenda de que tudo é perfeito como é e que estaremos juntas sobre qualquer circunstância, eu, você e seu pai, os 3 mosqueteiros, eu vou te contar que dia é hoje. Então eu comecei a falar para a Júlia, que era sexta-feira da paixão, o simbolismo daquilo, o que aquilo representava, que era muito significativo ela ter sido operada naquele dia, né, que era um dia da gente olhar para dentro, de nós olharmos, né, todas as nossas escolhas, a nossa postura diante da vida, do que representava Jesus ter sido sacrificado, e que ali, diante daquela cruz, diante daquele homem, que tinha vivido uma história extraordinária, que todos ainda admiravam, que era um grande mestre, apesar de ter se passado mais de 2000 anos, tinha uma mãe também, que passou por toda aquela dor, mas que assim como eu, ela também sabia, né, que ele estava vivendo a trajetória dele e que eu me inspirava nessa mãe e que por isso ela não precisava se preocupar, porque eu havia, né, de ter o suporte que eu precisava ter. A noite passou, a gente ficou ali conversando, entre essas conversas que eu ia reforçando, a gente cantava
eu cantava para ela e conversava mais um pouco. Então chegou um momento em que eu falei para ela, filha, mamãe agora vai descansar, depois de quase 5 horas ali, sentada, né, empoleirada naquela escadinha. Eu descia um pouco, sentava numa cadeira, dava uma cochilada e voltava. Até que o dia amanheceu, o Luiz pôde voltar de novo ao hospital. Eu contei para ele a conversa que nós havíamos tido durante aquela madrugada. Perguntei para ele a opinião dele em relação a tudo aquilo. E mais uma vez, eu e o Luiz, a gente foi estruturando os nossos sentimentos, as nossas emoções. O dia foi passando, os exames foram acontecendo. Os exames mostravam que a Júlia, né, o quadro da Júlia ficava cada vez mais crítico, cada vez mais preocupante. Mas nós ainda estávamos ali, né, esperançosos, porque a esperança é a última que morre. E sempre rezando, e a partir daquele momento, todas as pessoas que ligavam e falavam, podemos rezar uma missa, a gente pode fazer o terço, a gente pode rezar pela Júlia, me passa o nome da Júlia, e todas as manifestações de amor e de oração foram aceitas, tinham pessoas rezando no mundo inteiro por ela, e a única coisa que eu pedia era que as pessoas rezassem para que fosse feito o que era melhor para ela. Né? Que fosse feito o que era de vontade dela, que ela saberia escolher o que era melhor para ela, que Deus sabia o que passava dentro do coração dela, e que então que fosse feito dessa forma, e não o nosso desejo egoísta, e não o que a gente queria, porque quem éramos nós para saber o que era melhor para ela? Que soberba é essa da gente achar que a gente conhece o outro a ponto de saber o que é melhor para ele, né? Sobre qualquer circunstância. E ali eu entendi que aquele medo que eu tinha do apego, de ficar apegada, ele estava sendo trabalhado dentro de mim, eu estava conseguindo vencer. Ao longo daquele sábado, né, que se percorria, eu comecei a perceber que eu e o Luiz, a gente estava muito tranquilo, muito sereno. E ali eu comecei a entender e a conversar com o Luiz, que era, a gente não saía de perto da Júlia, a gente estava toda hora ali, de vez em quando a gente só se retirava para restabelecer, né, nossos sentimentos, enquanto ela ia fazer algum exame que a gente não podia estar perto, que a gente não podia acompanhar. E ali eu percebi que como é importante se fazer presente, estar presente no aqui e no agora, porque para nós ali era cada segundo que valia, porque tudo que a gente havia vivido até aquele momento já tinha sido perfeito e maravilhoso, a gente curtiu, a gente aproveitou, nós estávamos ali vivenciando. E dali pra frente não importava mais o que ia acontecer. A única coisa que nos importávamos era estar ali e agora. A gente não tinha amanhã, não tinha ontem, a gente só tinha aquele momento, aquele instante. Não tinha anoitecer, não tinha mais tarde, era só o ali e o agora. E isso fez com que a gente não ficasse na ansiedade, fez com que a gente ficasse sempre, né, atento e aproveitando, porque a gente sabia que aquele momento com a Júlia era perfeito e estava sendo único. Então a gente ficava ali cantando, a gente colocava música para ela, a gente conversava, a gente dava força, a gente rezava. Estávamos todos ali recebendo o amor das pessoas que vinham, dos médicos, estavam todos preocupados. Aquele sábado foi finalizando, o Luiz mais uma vez teve que ir embora. Então, diante da partida do Luiz, né, eu me vendo ali sozinha mais uma vez, o meu coração aperta. Então eu decido fazer uma oração, uma vez que era sábado de aleluia, uma vez de que na manhã seguinte já seria Páscoa, que significava renascimento, significava, né, tantas coisas importantes e positivas da gente acreditar, de ter fé, né, dessa renovação do ser. Diante de toda aquela simbologia e diante do meu coração que estava um pouco mais aflito por se ver de novo sozinha mais uma madrugada, eu e a Júlia, né, sentar nós três juntos, vendo o Luiz triste, indo embora para casa e preocupado, quando ele parte, eu decido então fazer uma oração, mas essa oração que foi extremamente importante, eu te conto no próximo vídeo. Até lá!